Então, Salmo número 3, hoje a minha versão não vai se diferir da sua, de forma alguma, que eu vou utilizar a revista atualizada. Ele, a princípio, não seguindo a nossa divisão de sociedade bíblica do Brasil, mas indo lá para trás na história, é o primeiro que vai ter um título. O primeiro que já vai surgir com um título que seria A Hora Escura. Mas na nossa tradução hoje vai ser colocado como Confiança em Deus na Adversidade. E é o Salmo de Davi, quando ele fugiu de Absalão, seu filho. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre esse contexto histórico do Salmo. Ele diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Interessante aqui que tem algumas expressões que a gente vai trabalhar, aqui citadas no final do versículo número 7, que às vezes deixa transparecer uma coisa e na realidade são outra. Esse primeiro salmo que a gente está analisando, que é o número 3, ele é um dos 14 salmos que são ligados a fatos históricos da vida de Davi. Então, 14 dos 73 salmos escritos por ele vão se configurar em partes da sua experiência com Deus, parte da sua experiência de reinado. Esse é um deles. Assim como no domingo anterior eu comentei, então ele vai mostrar uma súplica no momento de aflição. Então ele vai se encaixar no salmo de lamento. Seria o primeiro salmo de lamento, aquele que vai mostrar para a gente que Davi estava passando por um momento difícil, onde ele só poderia recorrer a Deus. E ele faz essa petição a Deus de socorro, e ele, ao mesmo tempo que faz essa petição de socorro, no mesmo salmo ele também deposita em Deus a sua confiança, faz a sua declaração de fé em Deus, e mais do que isso, ele faz aquela promessa de louvor ao Senhor, que é característico desse tipo de salmo. O contexto é a fuga de Davi do seu palácio quando Absalão procurava. Ele passa no escuro da noite o ribeirão de Cedron, e ele vai ter com alguns poucos seguidores, alguns poucos que tinham ficado fiéis a ele, a fim de se esconder por um tempo. Então aqui a gente vai ter uma divisão de 4 partes desse salmo, cada uma composta por 2 versículos que vão trazer algumas lições para a gente. Qual seria a primeira? Versículo 1 e 2. Inicialmente a gente vai ter a queixa de Davi para com Deus, não colocando em Deus a culpa por algo que tem acontecido na sua vida, mas apresentando a Deus a sua situação, a sua condição naquele momento. Então ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Então ele tem visto crescer dentro do seu próprio reino oposição contra ele, e de locais e de pessoas que ele não esperava de jeito nenhum. O fato é que aqui o seu próprio filho, pessoa gerada da sua descendência, que está contra ele, que está sendo o seu opositor e do qual ele precisa fugir. É bem verdade que quando a gente está falando de poder e poder sobre um território, os interesses eles muitas vezes passam dos limites da moralidade. Então Absalão, ele, claro, queria ter esse poder sobre todo o reino, e para ele seria uma vitória muito mais grandiosa, muito mais louvável se ele tomasse esse reino na mão do seu próprio pai. Para isso ele não mediria esforços e se utilizaria de coisas até mesmo escusas. Por isso mesmo Davi teria que fugir, porque não se sabe até que ponto Absalão preservaria a sua vida nessa busca incessante pelo poder. Então ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim. É muita gente que está contra ele em relação àqueles que estão a seu favor. Numericamente falando e humanamente falando, Davi se vê sem saída. A única saída, entre aspas, seria fugir. Mas quando ele olha para a
condição não sua, mas do seu Deus, e todas as vitórias que o seu Deus já conquistou, não só para a vida dele, mas para a vida de todo o povo, ele começa a perceber que mesmo numericamente desfavorável, a situação é totalmente favorável a ele, porque existe a confiança em Deus. E é isso que a gente experimenta no dia a dia. Por mais que muitas vezes, numericamente falando, a nossa conta bancária não seja favorável, os nossos amigos não sejam tantos quanto os nossos inimigos, mas Deus se faz maioria conosco quando nós depositamos a nossa confiança em nossa vida nele, nas suas mãos. E nesse momento de dor e sofrimento é comum que a gente pense que Deus nos abandonou ou que faz pouco caso da nossa situação, porque aquela condição dele vai piorando ao ponto de ele dizer: Senhor, esqueceste de mim? Mas não é isso que Davi fala, é isso que os seus adversários falam. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. As pessoas começam a olhar para Davi e dizem: olha, do jeito que está, não tem a mínima condição para ele, ele vai ser derrotado, ele vai sair do trono, ele vai ser suplantado por outras forças opositoras a ele. Só que Davi tinha uma confiança muito maior do que a desconfiança dos outros em relação à sua situação. Aquilo que ele apresenta como confiança dele para com Deus vai ser expresso no versículo 3. Ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. No versículo 3 e 4 ele faz o leitor lembrar que Deus é o seu Redentor e é Redentor de todo o povo, que Deus ele premia com 3 características muito boas todos aqueles que o temem e confiam no Senhor. Primeira coisa, aqueles que temem o Senhor e o invocam na aflição desfrutam de defesa do Senhor contra os seus adversários. É por isso que ele diz: Senhor, tu és o meu escudo. Por mais que setas malignas se aproximem de Davi, mas o Senhor é o seu escudo, o Senhor protege, o Senhor defende. Por mais que até mesmo os de sua própria casa se virem contra ele, o Senhor é a seu favor. Lembrando sempre, porque o Senhor é a favor de Davi, porque ele é extremamente bondoso como rei, porque ele é uma pessoa extremamente justa como rei? Não, porque nem sempre ele foi bom e justo em seu governo, mas porque ele foi temente ao Senhor e se humilhou em sua presença em vários momentos de dificuldade humana. Ele tinha suas limitações, ele teve suas falhas, mas nunca ele deixou de recorrer a Deus para perdoá-lo, para restaurá-lo e para restabelecê-lo, assim como homem que poderia ser visto pelos outros como uma liderança saudável para aquele povo. Então, mesmo nos momentos que ele fez o que não deveria, mas ele se colocou aos pés do Senhor para receber do seu perdão e da sua misericórdia. Então, ele também, aquele que tem o Senhor e o invoca na sua aflição, vai ser coberto de honra por Deus. E assim ele diz que o Senhor é a sua glória. Para ele a glória maior não era ser rei de Israel, para ele a glória maior era ser filho do Deus Altíssimo. O Senhor era a sua glória, o Senhor era a sua honra, e ser reconhecido como uma pessoa que é defendida e louvada por Deus, para ele era tudo, mesmo que seu filho estivesse contra ele. E em último lugar, o Senhor provê alegria para o coração que está abatido, e ele diz: Senhor, o Senhor é que exalta a minha cabeça, ou seja, ele é que levanta a minha cabeça e me faz sorrir novamente, mesmo que o meu coração esteja totalmente aflito e perturbado. A gente vai ver em algumas passagens do Salmo citações de perturbação da alma. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E nessa situação, o salmista só pode fazer uma coisa: clamar a Deus para que Deus o socorra. Não existem armas humanas, não existem recursos humanos que possam tirar da situação que ele se encontra. Por isso é que ele, no versículo 4, ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Aquele que teme ao Senhor e invoca o seu nome, tem a certeza de que, segundo a sua soberana vontade, ele o ouvirá e o responderá do seu santo monte. Deus não criou toda a terra e deixou a margem.
não se envolve com a sua criação. Pelo contrário, ele criou e sustenta a sua criação. E é por isso que aqueles que o temem podem levantar a sua voz e ouvir de Deus as respostas que saem diretamente do seu coração. Então, com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. É a certeza de que em Cristo nós teremos consolo e teremos fortalecimento para as aflições futuras, porque por mais que essa aflição aqui acabe e Deus me responda agora, eu sei que eu vou ter mais aflições, porque no mundo nós vamos passar por aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, aquele que venceu o mundo está do nosso lado, aquele que venceu o mundo está nos tirando das aflições. Ele requer apenas uma coisa de nós: confiança incondicional nele, para que Ele possa conduzir a nossa vida da maneira que Ele quer e nós possamos desfrutar da sua defesa, da sua honra e da sua alegria. Versículos 5 e 6, nós vamos enxergar o seguinte: ele escuta a voz do Senhor e com a tranquilidade dada pela resposta do socorro do Senhor, ele vai dormir e acordar em paz feliz. Ele diz: deito-me e pego no sono. Em quantas e quantas situações de aflição nós não conseguimos pregar os olhos? Não precisa ser muita coisa. Às vezes a falta de recursos para o final do mês já nos tira o sono. Às vezes uma doença da família nos tira e muito o sono. A nossa própria condição espiritual, profissional, familiar, nos tira muitas vezes o sono. Nos encontramos muitas vezes perdidos em meio a vários devaneios, e aí só Deus para organizar as nossas ideias e nos dar um norte. Por isso que ele diz que se deita e pega no sono, porque Deus tinha dado a resposta para as suas aflições. Quando nós procuramos a Deus, rogamos a Ele sua orientação e a resolução correta e perfeita para os nossos conflitos, de fato nós conseguimos deitar e pegar no sono e ter o sono reparador, aquele que nos faz descansar e estar prontos para o dia seguinte. Ele diz: acorda porque o Senhor me sustenta. Ele acorda na certeza, na segurança de que Deus tem o sustentado, mesmo que esse sustentar não seja no luxo de um palácio, mas seja no escuro de uma caverna. Então não há um limite para a ação de Deus e não há um limite para essa confiança de Davi. Ele confia em Deus mesmo que ele não esteja no lugar que as pessoas julgariam correto que ele estivesse, ou seja, centrado no seu trono, segurando seu cetro, com a sua coroa na cabeça, desfrutando da mais perfeita ordem do seu reino. Mas ele confia em Deus e sabe que o sustenta mesmo na situação em que seu coração se aflige e que às vezes o sono não vem. Mas com Cristo o sono vem, ele se deita e ele se acorda com essa certeza. E ele não tem medo, no versículo 6, de milhares do povo que tomam posição contra ele de todos os lados. Imagine o que é você estar como mandatário de um certo território, de um certo estado, e de todos os lados você ter oposições. Todos os lados. Sua casa está contra você, os seus correligionários estão contra você, fora a oposição que já existia. Então é mais ou menos como se você estivesse só, mas Davi não está só, e nós sabemos que não estamos sós, mesmo com a oposição do mundo e mesmo com a oposição até de casa. Nós sabemos que não precisamos temer mesmo a esses milhares que tomam oposição contra nós, porque Deus está conosco. Agora, Deus está conosco a partir do momento que nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas e obedecemos a sua palavra. Isso é uma coisa fundamental, que a gente basicamente é um retorno lá a vários ensinamentos que a gente vê no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Se você obedece, Deus te abençoa, mas Deus não vai fazer pouco caso da sua transgressão, Ele também vai lhe disciplinar no momento em que for oportuno.
Então, melhor é obedecer para que possa ser desfrutado de bênçãos e de proteção da parte do Senhor. Versículo 7 e 8, nesse quarto bloco, ele sabe que o confronto com o seu filho não tardará. Por isso ele pede que Deus o defenda, que se levante e o salve. E ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi tem uma relação muito próxima com Deus. Ele diz: é Deus meu. Ele não fala Deus dos crentes, ele não fala Deus dos israelitas, ele fala Deus meu. Ele tem uma relação próxima, íntima com Deus. Coisa essa que não vai depender de estatísticas. Às vezes a gente pensa que ter uma vida íntima com Deus depende de X horas de oração, X horas de leitura da Bíblia, X horas de jejum, X horas de trabalho evangelístico. Só que nada disso funcionará se o nosso coração não estiver sinceramente em tudo isso. Então você pode passar 24 horas de oração, se o teu coração realmente não está com a motivação correta e Deus não está percebendo em você uma busca sincera pela sua orientação, essas 24 horas de oração não vão servir para nada e a oração não vai passar no teto. Agora, quando nós nos colocamos humildemente perante o Senhor e derramamos o nosso coração, 10 minutos de oração vão fazer toda a diferença para um dia da gente. Então, não depende de uma questão de estatística, mas depende daquilo que está dentro de nós, da nossa motivação, da forma como nós buscamos a Deus. E Ele sabe que quando nós colocamos com toda a confiança os nossos problemas nas mãos dele, então Ele vai agir e vai agir poderosamente. E assim Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Aqui são dois imperativos que são totalmente, digamos assim, desesperados. Não é um imperativo que busca colocar Deus contra a parede e dizer assim: agora eu quero que o Senhor, nesta hora, agora, me salve. Como muitas vezes a gente escuta, que a coisa tem que ser hoje, agora, nesse minuto. Não, a vitória de Davi, ela vai vir no tempo de Deus. Ele vai ser liberto no tempo de Deus. E ele tem convicção de que Deus não falhará. Por quê? Porque ele sabe que Deus fere nos queixos a todos os seus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Aqui uma grande questão: estaria Davi pedindo a Deus que quebrasse os dentes de Absalão? Estaria Davi pedindo que Deus matasse seu próprio filho? Seria um pedido de uma pessoa que está sendo afligida por seus adversários para que Deus consuma todos eles, mais ou menos como a gente tinha no hino antigo, né? Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Não é bem isso. Na realidade, Davi está se referindo a várias outras vitórias e livramentos que o seu povo já teve, que ele mesmo teve. Ele diz assim: tu feres. Ele não está falando tu ferirás o meu inimigo. Ele não está fazendo uma projeção para o futuro, como se a situação dele ali fosse terminar com os seus inimigos, com os queixos feridos e com os dentes quebrados. Mas ele está dizendo assim: eu sei que o Senhor derrota os inimigos daqueles que são justos e o buscam. Eu sei que o Senhor não deixa a minha aflição se perdurar e fazer com que o meu coração desfaleça e não mais confie nele. O Senhor não me dará peso maior do que eu possa suportar. Eu sei que Ele se levantará e me salvará, porque Ele faz com que os ímpios e os meus inimigos sejam derrotados e o seu nome seja glorificado através da minha vida e através dessa minha vitória. Esse é o grande ponto, é a glorificação de Deus através da vitória dos seus santos, e não a importância de Davi, ou talvez a escalada de Davi novamente ao topo e não tendo mais opositores, tendo agora só pessoas que estarão ao seu lado. Ele diz: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele sabe que no momento de aflição, salvação só provém do Senhor. Não adianta ter um exército nas mãos, não adianta ser o rei de Israel, só adianta ser filho de Deus e pedir que Ele o salve. E sobre o povo de Deus é a bênção do Senhor. Sobre aqueles que o clamam, que clamam o seu nome, sobre aqueles que o invocam no momento da aflição, e sobre aqueles que o buscam mesmo sem estar aflitos, é a bênção do Senhor, é a proteção do Senhor. Então a gente consegue ver que
Aqui o rei Davi expressa sua aflição, coloca em Deus a sua confiança, sabe que ele não falhará e por isso pode descansar seguro, dormir o sono dos justos e saber e proclamar que a salvação veio do Senhor e que sobre ele e sobre todo o seu povo repousa a bênção de Deus. Esse é o Salmo número 3 e mais à frente a gente pode comentar um pouco mais se surgirem perguntas acerca do Salmo 3, a gente pode fazer mais algum comentário, mas aproveitando o nosso tempo, gostaria de passar agora ao Salmo 23, um salmo que já foi muito comentado. Inúmeras visões já foram colocadas a respeito dele. E nós vamos ter aqui a chamada pastoral celeste de Davi, assim espujam a chama. O Senhor é o meu pastor, do título que você vai ter, mais um salmo de Davi. Não é coincidência que ele fez quase metade, então boa parte dos que a gente poderá comentar deve ser de autoria dele. E aqui a gente vai enxergar o seguinte: a gente sai do Salmo 3 para o 23 e um bom tempo se passou e Davi amadureceu. Davi teve anos como rei agora, várias experiências com Deus. Ele vai traduzir numa carta, num poema que vai ser a sua declaração de fé em Deus. Vai ser aquilo que vai nos mostrar de forma objetiva e muito profunda ao mesmo tempo, que ele tem convicção total de que Deus o governa em todas as áreas de sua vida, e por isso ele pode ter confiança em fazer aquilo que é necessário durante os seus dias, de governar da maneira correta, de viver da maneira correta, porque Deus o está guiando. Então, aqui se encontram piedade e poesia no mesmo tom, doçura e espiritualidade. E Davi nos deixa essa canção que nós podemos ler e cantar nos dias chorosos, sabendo que de fato no amanhecer pode haver um novo sorriso. E o Senhor é revelado como pastor e amigo desse homem que foi segundo o seu coração. No versículo 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Interessante aqui já corrigir uma questão que é clássica. Até adesivos de carros tem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na realidade não foi feita uma adição, não são duas orações com a conjunção aditiva no meio. É uma oração que tem uma pausa com um ponto e vírgula e depois vem outra. Então nós temos: o Senhor é o meu pastor, isso é um fato, é uma forma de dizer assim, ele está ali atestando que o Senhor é aquele que o governa a sua vida, cuida da sua vida como um pastor cuida das ovelhas. Então ele traça essa metáfora de um pastor e suas ovelhas com Deus e os seus filhos. Depois ele diz: nada me faltará. Essa é a conclusão. É meio que uma relação de causa e efeito. Se Deus governa a minha vida, de nada eu tenho falta. Se Deus é o meu pastor, esta ovelha pode descansar nos braços desse pastor sem sentir falta de absolutamente nada. E na versão NVI diz justamente isso: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Esse é o sentido mais, vamos dizer assim, esmiuçado dessa expressão: nada me faltará. Nada me falta, nada me faltou e nada me faltará. A minha vida toda eu fui guiado por Deus, desde aquele momento em que Samuel vai ungir rei, até o momento em que ele vai encerrar o seu reinado. Em todos esses momentos, Davi foi guiado por Deus. E a gente pode ter a certeza que do momento que a gente foi concebido até o momento que a gente fechar os olhos pela última vez, Deus vai ter nos guiado como um bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem pelo caminho. E no versículo 2, Davi aponta para o descanso que desfruta todo aquele que crê em Deus e em sua provisão. Ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso que faz agora para a gente assim dar uma visão que na nossa região seria extremamente rica, porque a gente está vendo aí tudo muito seco. Imagine que no meio de tanta região deserta em volta de nós agora, Deus prepara um pasto verdejante para que a gente possa descansar.
Então, por mais que à nossa volta a gente enxergue escassez, mas a abundância de paz e tranquilidade quando a gente repousa nos pastos verdejantes desse pastor. E ele leva-nos para junto das águas de descanso. Falando disso no momento que a gente está prestes a passar por um racionamento, é como enxergar o tesouro no meio do deserto. É a gente olhar e dizer assim: olha, a nossa vida parece um mar agitado, mas Ele nos leva para junto das águas tranquilas. É Ele que nos pega pelo braço e vai nos conduzir para um local onde está tudo preparado para que a gente o desfrute e se deleite nele, e não tenha mais do que reclamar, não tenha mais do que se afligir. No versículo 3, Deus restaura as forças do salmista, que tem a sua alma refrigerada, a mesma alma que no Salmo 6 se perturbava. Ele diz assim: refrigera-me a alma. Ele dá aquele refrigério no momento que sua alma está pesada, está atribulada. É Deus quem é o seu refrigério. Por isso que não é em vão quando alguém está muito triste, muito debilitado por conta das adversidades da vida, perdas que sofreu, e alguém diz assim: peça a Deus que te dê o consolo, peça a Deus que derrame do seu bálsamo sobre você. Isso aí não são palavras soltas. De fato, Ele é o único que pode refrigerar a nossa alma, pode dar novo ânimo para a nossa vida, e Ele vai nos guiar pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome, que é justo e santo. Nós só podemos andar em caminhos retos e bons e justos por conta da orientação desse bom pastor. É debaixo da sua proteção que nós temos como percorrer caminhos sem olhar para trás pensando que a gente deixou, mas olhando para frente pensando naquilo que ainda vai chegar, que é o prêmio daqueles que passaram toda a sua vida renunciando às coisas do mundo, mas olhando para as coisas divinas, e vão desfrutar não de um céu na terra, mas vão desfrutar de um céu no céu com Ele. Porque ter um céu na terra é bem complicado, não porque hoje está um caos, mas porque o objetivo não é esse, não é desfrutar de bens materiais em abundância e ser o homem mais próspero nesse sentido na terra, mas ser o homem mais próspero da presença de Deus, das suas bênçãos espirituais, da experiência dia após dia dos seus livramentos e do seu cuidado. No versículo 4, a gente ainda enxerga o seguinte, que o salmista está falando para a segurança do crente mesmo em face da morte, pois tem a certeza da presença providencial e protetora de Deus. Quando a gente está face a face com a morte, eu não sei se você já passou por alguma situação que te deixou bem próximo dela mesmo, um acidente ou alguma doença que chegou a te colocar numa situação que você pensou: meu Deus, se não for o Senhor agora, é o fim da linha. Nesse momento de morte, a gente não tem muita confiança no que pode vir, a gente não pensa muito no futuro, a gente pensa no aqui e no agora. A gente começa a tentar viver a vida dia após dia, hora após hora, porque parece que a gente não vai ter mais muito tempo. São experiências que talvez uma pessoa que já teve uma doença degenerativa e foi curada por Deus, ela vai contar, com certeza. Ela passa a ver as coisas com outro prisma, com outro olhar. Ela vai se preocupar mais com as coisas que são realmente grandes. Coisas pequenas ela vai relevar, porque pouca coisa vai fazer sentido depois que você teve com a sua vida ceifada. E aí, mesmo que esse salmista ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que ele esteja prestes a ser ceifado pela morte, ele não vai ter medo de forma alguma, porque Deus está com ele. Essa é a grande questão que a gente precisa trabalhar ainda em relação à aceitação da morte. A gente não aceita bem, nem a nossa própria, nem a dos nossos entes queridos. Mas se nós temos a certeza de que a pessoa que está ali à beira da morte, ela tem confiança em Deus, ela foi escolhida por Deus, ela foi trabalhada por Deus, seu coração tem total confiança em Deus, mesmo que ela esteja passando por aquele vale, ela não deve temer, e nós não devemos temer junto com ela, porque Deus está conosco.
a morte para os santos de Deus é uma grande vitória. Encarar como isso é complicado, mas de fato a nossa vitória não está aqui, está nos céus. A nossa paz será completa, a nossa alegria será completa. Tudo estará concorrendo para o perfeito estado das coisas quando nós estivermos no céu. Por enquanto, a gente está aqui, vai ter muitos problemas, a gente vai passar por diversas dores, mas quando a gente chegar lá, a gente não precisa se preocupar mais com nada. Então, duas coisas em relação a Deus vão nos consolar: o bordão e o cajado. E aqui mais uma grande lição que o salmista traz para a gente, porque para o homem que serve a Deus, a sua vara, a sua disciplina é um meio de consolo, sim, porque no meio de tantas dúvidas, até mesmo que você está perto da sua morte, você diz assim: eu não sei se eu vou para o céu, eu fiz tanta coisa na minha vida que eu não sei se a salvação ainda está garantida. Às vezes bate uma dúvida nas pessoas assim, não é que elas sejam dessa ou daquela linha, mas é porque a vida traz para a gente tantas adversidades que às vezes a gente diz assim: será que realmente eu sou digno de ser salvo? A resposta é não. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e Ele tem um plano eterno para a vida de cada uma das pessoas que está aqui e está lá fora. Então, nessa dúvida toda de saber se foi salvo, se não foi, se chegar no final da sua vida você vai ter sim um local no céu, a gente enxerga o seguinte: que a disciplina de Deus durante toda a nossa vida foi um atestado de que nós somos seus filhos. Talvez aqui não fique muito claro quando você olha assim: o teu bordão me consola, a tua vara me consola. Mas quando você olha para Hebreus 12,6, que diz que Deus açoita todo filho que recebe, então você vê que quando a vara desceu em você durante toda a sua vida, é porque Deus já estava te corrigindo para que você andasse do jeito que Ele quer. Ou seja, Ele estava te moldando para que você chegasse à estatura do varão perfeito, te moldando para que você pudesse chegar no céu e Ele pudesse olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Mas para isso é necessária a correção, e essa correção nos consola, porque nos mostra que Deus se importa conosco e não nos deixa viver tudo de qualquer forma. Mas Ele é quem conduz toda a nossa história. E o cajado dele nos consola, porque quando Ele vai tocando, durante todo o caminho vai nos mostrando ali qual o ponto a ser seguido. É Ele que nos orienta, e a gente sabe para onde Ele orienta os nossos pés a percorrer. Ali não vai haver desvios, ali não vai haver problemas. Pode até haver umas pedras pelo caminho, mas onde Ele está guiando é o caminho certo a ser percorrido. Então isso consola a gente, porque muitas vezes nessa loucura do dia a dia que a gente se vê meio perdido, é Deus que, por meio da sua palavra, nos mostra o caminho a ser seguido, sem erros, sem prejuízos mais para frente, sem traumas. E esse mesmo Deus que nos tira das águas agitadas, nos leva para as águas de descanso, que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça, porque tem amor pelo seu próprio nome, que mesmo que a gente esteja em face da morte, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso consolo. Ele também nos defende na presença dos nossos adversários. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No versículo 5, há uma mudança de tom na composição do salmista, que ele sai da sobrevivência a uma ameaça para a celebração de uma vitória. Ele estava com a ameaça da morte ali, e ele sobreviveu. E ele agora celebra a vitória sobre os seus adversários. Não pense a gente que os adversários vão estar na nossa mesa de uma forma muito tranquila. Não, eles vão estar à força, a pulso. Provavelmente a situação que ele quer ilustrar é de adversários que estão ali agora como seus servos, presos, sendo feitos cativos. Muitas vezes, quando o povo de Israel vencia suas batalhas, fazia cativo os outros povos. Isso era uma certa prática nessas questões de guerra. Ou seria eliminado todo o povo, ou tinha a questão de ser feito cativo. Então, ali os nossos adversários, não levando para uma teologia da Mariana, mas para uma teologia bíblica, os nossos adversários não vão nos ver no palco, mas vão estar ali bem próximos da gente,
meio que rangendo os dentes, esperando a próxima oportunidade para atacar de novo. Eles não vão ser totalmente eliminados. Não é que você, que é filho de Deus, seu adversário vai ser fulminado na sua frente e você vai dar glória, não. As adversidades vão voltar periodicamente, até mesmo para que você perceba: se eu não estiver colado com Jesus, minha vida não vai ter tranquilidade. Então, às vezes, é preciso esse chacoalhar dos nossos adversários para que a gente volte aos pés de Cristo e possa orar a Ele pedindo sua proteção, que nos enxergue como sendo seus filhos amados, que merecem a sua bênção e o seu cuidado. E aí são duas coisas que vão aparecer no versículo 6, que a gente encerra com ele, que são a bondade e a misericórdia, que são características que são desfrutadas em uma relação verdadeira, amizade entre nós e Deus. Quando a gente enxerga isso, Deus é o nosso pastor, é aquele que nos conduz, e Ele também é o nosso amigo, é aquele que é bondoso e misericordioso para conosco. E a bondade do Senhor e a misericórdia vão seguir todos os dias da nossa vida, quando nós estivermos em consonância com os seus decretos. E assim a gente vai ter a alegria de habitar na sua casa para todo sempre. Interessante que quando ele termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, aqui posso até me equivocar, sem problema, depois o pastor pode me corrigir a respeito disso. Mas eu vejo duas questões, principalmente porque casa do Senhor está em letras maiúsculas, pelo menos aqui na minha Bíblia. Eu posso habitar a casa do Senhor, eu posso habitar a igreja do Senhor para todo sempre. Ou seja, por conta do livramento que Deus me deu, por conta da minha confiança nele como meu pastor, como sendo condutor da minha vida, eu vou ter alegria e tranquilidade suficiente para habitar a sua casa para todo sempre. Ou seja, de ser fiel e de trabalhar para que a sua obra cresça na igreja visível. Agora, também, se eu fui preservado por Deus e Ele me presenteia com bondade e misericórdia vindo da sua parte, e Ele também já me mostrou que eu sou seu filho através do uso da sua vara para me consolar, eu também enxergo que essa casa do Senhor pode ser a habitação celestial, porque a grande promessa que Deus faz em sua palavra é que nós teremos a vida eterna, e para ter essa grande promessa nós precisamos morrer, passar pelo vale da sombra da morte. Então, quando ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, é a certeza de que a promessa da vida eterna não é uma coisa solta, mas é uma realidade na vida daqueles que são presenteados por Deus com a sua bondade e a sua misericórdia, com o seu consolo, com o seu refrigério, com o seu pastoreio. Então, assim a gente enxerga no Salmo de número 23. E por último, nós vamos agora para o Salmo 41. Ele encerra esse bloco textual chamado livro 1. E ele é um salmo um pouco maior, só que ele é dividido também em 4 partes, que vão nos ajudar a enxergar um pouquinho a mais sobre isso. O título que o Spurgeon coloca é Quando Alguém Está Derrubado, e o título que você vai ter na sua Bíblia muito provavelmente é A Calúnia dos Inimigos e o Socorro de Deus, ao mestre de canto, Salmo Davi. Algumas questões que são apontadas no comentário são o seguinte: quando você faz um salmo, ele a princípio foi criado para ser cantado, e quando você destina isso ao mestre de canto, você não está deixando para qualquer pessoa cantar. Então esse salmo ele tem uma especialidade, ele tem uma característica diferente. Ele não foi feito simplesmente para ser citado e ser cantado de qualquer maneira, mas ele foi destinado ao mestre de canto. Então é mais ou menos como aquela ideia de que você vai ter aquele texto separado para ocasiões que são específicas, são especiais. E outra coisa que o Spurgeon cita no seu comentário é que esse salmo aponta para Jesus Cristo, que é bondoso até o fim, sem trair por Judas seu beneficiário apóstolo. Ele faz uma comparação entre o que Davi passa e o que Jesus passa, mais ou menos colocando Jesus e Davi como antitipos. Então, assim, ele quer mostrar que Jesus beneficiou seus apóstolos durante toda a caminhada, foi misericordioso com eles, ofereceu tudo aquilo que eles necessitariam para caminhar
depois de sua partida. E mesmo assim houve a traição de Judas. E eu seria até iria um pouco mais além. Teve ainda o discreto de Tomé. Ou seja, ele passou por algumas situações que não deveria ter passado se todos estivessem em conformidade com aquilo que ele havia ensinado durante aquele tempo todo de ministério. E Davi também beneficia algumas pessoas e vê que aquelas mesmas pessoas que foram alvo da sua benfeitoria se viram contra ele, viram as costas contra ele. E aí, esse Salmo 41 ele vai mostrar um pouco disso. Nos versículos de 1 a 3, ele vai nos apontar todas as bênçãos prometidas àqueles que consideram os pobres, ou seja, aqueles que olham para os pobres e não os desprezam. Ele diz assim: bem-aventurado que acolhe o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Não é de forma alguma a questão de que você fazendo caridade você vai para o céu. Aqui não está dando margem para boas obras, mas está nos mostrando o seguinte: é bem-aventurado aquele que faz o mesmo que Cristo fez, de olhar o necessitado e ser favorável a ele. Se a gente se lembrar de algumas das parábolas de Cristo, por exemplo, do bom samaritano, você vai ver um cara que tinha um bom conhecimento, entre aspas, da palavra, mas passou de largo. Uma pessoa que teria condições de auxiliá-lo, mas que pensou ali: não, eu posso ser alvo de saqueadores, então eu vou pensar no meu bem mais do que no bem dele. Eu não posso salvá-lo, porque eu posso cair na mesma armadilha que ele. Mas aí vem aquele que pega o que está ferido, coloca sobre seus ombros, coloca no seu cavalo, leva até a hospedaria, paga para que ele seja cuidado e ainda dá mais uma quantia para que o que seja necessário para que ele volte a ter a sua vida normal possa ser feito. Então, aquele que olha o necessitado e o acolhe, o Senhor livra no dia do mal. Por quê? Porque ele está tendo uma atitude em conformidade com o que a palavra de Deus estabelece, de olhar para o seu irmão com o mesmo amor que você olha para si mesmo, de desejar para o seu irmão, aquele irmãozinho pobre que está ali, sem nenhuma condição, da mesma forma que você. Se eu quero que minha vida seja abundante, eu também vou querer que a vida do meu irmão seja abundante. Nem sempre a gente vê essa relação recíproca, mas é aquilo que a palavra nos orienta. E aí diz o versículo 2: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Três coisas que são apontadas: o Senhor o protege, aí vem a questão dos inimigos que se levantam e Deus o protege. Vem a questão de que ele é preservado, ele preservado a vida, ou seja, em período de morte o Senhor o preserva. E aí a gente pode se lembrar da questão de Samuel, dos livros de Samuel, quando Davi, por várias vezes, ele é perseguido por Saul. E ele teve duas chances claras de matar Saul. Mas justamente porque não fez, Deus preservou a sua vida até o fim. Quem morre é Saul em batalha, mas Davi não, preserva a vida do ungido do Senhor, e aí sim é preservada a sua vida também. E o faz feliz na terra. A questão de o faz feliz na terra é bem simples. Se você vive uma vida com Deus de extrema confiança e sabendo que Ele não vai deixar nada faltar para você, como diz o Salmo 23, que a sua alma pode estar abatida, mas Ele é o seu socorro, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio, então você vai ser feliz na terra. Essa é a grande felicidade. Felicidade não vai ser, sendo até bem redundante por conta dos discursos de prosperidade, mas felicidade não é carro novo, não é casa nova, não é emprego bom, não é roupa boa. Felicidade é, na realidade, a gente saber que os nossos estão bem, que nós estamos bem, porque Deus tem cuidado de todos. Essa é uma felicidade. E no versículo 3 ele diz: o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. A gente passa por dificuldades, a gente fica doente, a gente tem inúmeros conflitos existenciais muitas vezes. O crente passa por tudo isso, o Filho de Deus ele tem essas aflições. Quando você é convertido por Cristo ao Evangelho, você não deixou de ter problemas, você não deixou de ter nenhuma das dificuldades que antes lhe acompanhavam.
Agora você tem um diferencial, você tem Cristo orientando a sua vida. Então é nisso que você vai se segurar. E no leito da enfermidade, é Deus que te assiste e é Deus que afofa a tua cama para que você ali possa repousar, mesmo em meio às dores da doença. E aí ele diz: disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Ele sabe que muitas das coisas que ele está passando são reflexos daquilo que ele fez. Então aqui vem a grande questão da soberania de Deus, é a responsabilidade humana. Você tem responsabilidade pelos seus atos. Deus determinou todas as coisas, mas você age. Você pensa mal sobre as pessoas, você trama o mal contra elas, você mente, você rouba, e não foi Deus que colocou você para fazer isso, não é Deus que te impulsiona para o pecado. É sua responsabilidade, é sua natureza humana que te faz pecar. E aí você sabe que se você peca e Deus te considera como filho, você vai ser corrigido. E se você vai ser corrigido, é óbvio que alguns momentos você vai ter de tristeza, alguns momentos você vai ter até de dúvidas sobre o que Deus realmente pensa de você. Mas uma coisa é certa: você vai receber a paga do seu pecado, e você tem que ser consciente de que muitas coisas que você vai passar é porque você pecou contra Deus. O mínimo pecado que a gente faz, a gente peca inicialmente contra Deus. Essa é uma grande verdade. Então, Davi continua dizendo no versículo 5: os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá ele perecerá ou não? Os seus opositores agora estão só esperando o tempo para fazer o cortejo fúnebre. Quero saber quando é que esse cara vai morrer. Quando é que ele vai perecer finalmente? Ele está doente, está em cima de uma cama, e quando é que ele vai de vez? Não é uma questão simplesmente de oposição política, não é uma questão mais agora de oposição até mesmo religiosa, é uma oposição pessoal. Eles querem a sua morte. Ele disse: se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaiando diz que fala. Ou seja, até as pessoas que vão visitá-lo na sua doença são falsas, falam de forma maldosa, e quando saem da sua casa, saem daquela visita, elas ficam falando daquilo: olha, está doente ali, eu estou doido que ele morra, o que eu quero mesmo é que ele seja exterminado. Falei para ele ali que estava orando pela vida dele, que queria que ele saísse daquela cama, mas na realidade o que eu estou querendo é que ele parta de uma dessa forma. Então no versículo 7 ele diz: de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, caiu de cama, já não há de levantar-se. Ele está numa situação tão crítica que os seus opositores já não veem mais salvação para ele. Isso me lembra muito o primeiro salmo que a gente leu hoje, foi o Salmo 3. Muitos diziam de Davi: não há em Deus salvação para ele. Na primeira situação, ele estava sendo perseguido pelo seu filho e fugia para que fosse, digamos assim, postergado o confronto entre eles. Nessa situação, a doença tomou conta dele, ele está no seu leito da enfermidade, e muitas pessoas dizem: já não há salvação para ele. Em diferentes situações, pessoas vão se levantar e vão dizer que não há salvação para o nosso caso. Não havia salvação para Davi, mas de fato há um Deus que tem solução para todas as coisas. E aí no versículo 9 ele diz: até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A gente não pode ser radical ao ponto de dizer que não temos amigos, mas é bem difícil hoje ter confiança em qualquer pessoa. É bem difícil hoje dividir o pão, e é bem difícil confiar 100% em quem quer que seja, mesmo aqueles que moram debaixo do nosso teto. Existem situações que a gente não sabe qual vai ser a nossa reação, situações que a gente ainda não passou e que provavelmente quando passar, nossas atitudes não serão tão condizentes com aquilo que a gente vem falando ao longo do tempo. E isso às vezes assusta, mas eu não quero tomar esse versículo como
assim, tá vendo aí, as pessoas não podem confiar nas outras, ou então aquela história de mal de dono que confia no outro, porque aqui dali a gente já sabe, já viu perfeitamente que tem outro significado. Não é a confiança de um ser humano para com o outro, mas a confiança do ser humano nas suas próprias forças. Mas quando ele diz, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava que comigo meu pão levantou contra mim o calcanhar, aqui eu vejo o seguinte: a confiança dele para a solução da sua doença, das suas aflições, não vem de si mesmo, não vem de seus amigos, não vem da influência que esses possam ter, dos recursos que esses possam ter, mas do único e verdadeiro amigo que nós temos, que é Deus. Porque na hora que todos os amigos faltarem e todos se virarem as costas, e todos aqueles que já são nossos opositores começarem a rir da nossa situação, a colocar uma certa ironia com relação ao que nós estamos passando em relação àquilo que nós pregamos, quando os mesmos aqueles da nossa casa se virarem contra nós e disserem: ó, esse Deus que você serve, nele não há salvação, nele não há solução para nenhum dos seus pecados e dos seus desvios, aí você tem que confiar que é em Deus. Esse deve ser o nosso verdadeiro amigo íntimo, para quem nós contamos tudo e em quem nós confiamos de forma total. Porque mesmo aquele amigo mais próximo não teve compaixão dele e virou suas costas contra Davi. Mas ele faz uma oração no versículo 10. Depois de apresentar toda a sua situação a Deus, ele diz: tu, porém, Senhor, compadece de mim, levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Claro, Deus não vai levantar ninguém para se vingar contra os outros, porque a vingança pertence a Ele. Mas aqui Davi faz aquele pedido dizendo assim: Deus, me levanta para que eu possa ter de novo a minha integridade física, para que eu possa responder a eles dizendo o seguinte: olha, Deus me salvou. Vocês diziam que em Deus não havia salvação para mim, que eu já estava condenado à morte, estavam esperando apenas o momento de sair com o meu corpo daqui, e eu estou de pé novamente, porque o Deus a quem eu sirvo me restaurou. Essa é a grande resposta daquelas pessoas que têm a sua fé colocada em xeque, têm a sua fé colocada em dúvida, mas mostram a partir dos próprios livramentos que Deus lhes dá que de fato Deus é poderoso e é na sua vida. E aí ele diz assim: com isto conheço que tu te agradas de mim em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Então ele mostra nessa primeira parte, ele exalta o Senhor, reconhecendo que os seus livramentos são um sinal de favor divino. Se Deus não deixou que os meus inimigos me consumissem, já é um sinal de que Ele se importa comigo, já é um sinal da sua misericórdia para comigo. E ele diz: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Ele sabe que Deus é quem o sustenta, mesmo que todos estejam com ele, e que o Senhor guia e o contempla dia após dia, colocando na sua presença para que ele seja cuidado. E é por isso que ele termina com essa chamada doxologia no versículo 13, dizendo o seguinte: se eu passo por tudo isso, mas eu tenho confiança que Deus vai se compadecer de mim e vai me levantar. Se com o seu livramento eu conheço que Ele se agrada de mim, Ele preserva a minha vida, Ele sustenta a minha vida, eu estou diante dEle para que Ele cuide de mim e me proteja. Então bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Então ele encerra esse primeiro livro louvando a Deus por todos os livramentos que ele recebeu e reconhecendo que, de fato, aquele que confia em Deus desfruta de sua defesa, desfruta do seu sustento e desfruta de uma alegria incomparável e de uma paz incomparável em relação a tudo aquilo que a gente vê os outros passando. Mas na frente a gente vai ver a questão de Asaf, ele meio que se enciuma com a situação próspera dos ímpios. E às vezes a gente acha que os ímpios passando bem, isso é um sinal de que Deus está abençoando mais eles do que a nós. Na realidade, vai chegar o tempo deles. E o nosso tempo já está acontecendo. Deus já está nos protegendo, Deus já está nos orientando e Deus já está nos guiando para o caminho que Ele quer.
mesmo que isso muitas vezes represente para nós períodos de sofrimento, períodos de tranquilidade, mas a gente tem consciência de que é Deus quem tem nos conduzido, e por isso nós podemos dizer: bendito seja o Senhor que tem nos guiado de eternidade em eternidade.